sendo feito de acordo. Nós tivemos um diálogo efetivo entre a academia e o meio profissional ao longo deste ano? Eu acredito que sim. Acho que a participação dos acadêmicos foi bem intensa e os profissionais também, respondendo essas perguntas, permitiram uma interação muito boa. Certo. Professor, e quais são as expectativas que nós temos e os desdobramentos para o próximo ano, ao longo desse 2013, para o programa? Vamos incentivar ainda mais essa participação. Podemos ter assuntos que chamem mais atenção, né, que estejam envolvidos com a parte, vamos dizer assim, profissional e em que a academia possa também participar, né? Nós temos aí agora um exemplo muito em voga, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, né, trazendo vários problemas para a cidade que podem ser discutidos, perguntados e respondidos por profissionais dessas áreas. Professor, nós trouxemos alguns profissionais, né, do meio profissional que passaram pelos cursos de pós-graduação da FAI, pela graduação da FAI também, e que voltaram para o programa para discutir e também para fazer a sua contribuição, tanto para a academia quanto para a comunidade local. Nesse sentido, nós conseguimos o nosso objetivo, porque eu lembro quando nós estávamos escolhendo o nome para o programa, nós iríamos deixar apenas diálogos acadêmicos e o professor Gilberto coloca, não, mas temos que fazer o diálogo entre a academia e o meio profissional, com certeza, que era a nossa preocupação. Esse é o foco, né? Toda instituição que se preze por um bom ensino tem que estar atento ao que o mercado necessita. Não adianta formarmos acadêmicos, estudantes, numa base teórica que depois que se formarem não sabem como aplicar esses conhecimentos. Então tem que ter muita interatividade entre a parte acadêmica e a parte profissional. Então esse é exatamente o foco, né, o nome do programa e o que a gente acho que deve procurar manter. Esse intercâmbio bem forte entre a academia e a parte profissional. Então, agradeço, professor Gilberto, agradeço pela participação e agradeço em público que o professor Gilberto é o responsável pelo programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais e está no ar ao longo deste um ano que nós estamos. Muito obrigado, mas a produção, a apresentação é da Regina, então os méritos para ela. Ok, obrigada, professor. Bem, após o depoimento do professor Gilberto, então nós vamos deixar a primeira questão norteadora que os nossos convidados irão discorrer sobre a mesma ao longo do segundo bloco, que tem a ver com os desafios de uma entidade educativa no cenário atual, permeado com disparidades de cunho social, político e econômico. Os nossos convidados vão discorrer sobre essa questão ao longo do segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A Inside, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FAI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. Inside, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que está na 45ª edição e também está na edição comemorativa de um ano do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, sendo exibido aqui na CWB TV, canal 5 da NET, 186 da Vivo TVA. Vocês também poderão assistir as reprises dos nossos programas, que sempre são colocados no YouTube. E o nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Grupo Bom Jesus. Bem, deixamos então no ar a primeira questão norteadora que os nossos convidados aqui no estúdio vão discorrer sobre a mesma, que tem a ver com os desafios de uma entidade educativa no cenário atual, permeado com as disparidades de cunho social, político e econômico. Então é um desafio bastante grande, não é, professora Cleide? Principalmente você que está atuando na educação básica, que está formando mesmo nos primeiros anos, está construindo este cidadão que vai atuar futuramente também de maneira bastante efetiva na sociedade.
Como o Bom Jesus trabalha com essa questão? Quais são os desafios, então, frente a essa nossa sociedade que está com esses graves problemas sociais? O Bom Jesus, trabalhando em rede, Regina, ele vem com um projeto de muitos anos lá, né, que identifica o Bom Jesus, que é o projeto Virtudes. Hoje, já deixando de ser projeto, e nós chamamos Virtudes e Atitudes. Né? Com isso, o que nós trabalhamos? Fazer com que a criança busque o outro, interaja com o outro, respeite a natureza, né? O ensino médio trabalhando a questão da perseverança, né? Da tolerância, que é onde nós não temos com a juventude, então nós trabalhamos isso dentro da escola de forma muito ativa com as crianças e multidisciplinar, né? Numa rede de neurociência, trabalhando todos os aspectos com essas crianças. E o passo mais importante é trabalhar isso com a criança, que nós somos incansáveis, é o nosso trabalho maior, né? Trabalhar com as virtudes, sobre a inspiração de São Francisco, que é o que nós buscamos sempre mostrar para as crianças, e também o foco é a família. Hoje, o que nós percebemos muito é a desestrutura familiar. A falta dessa estrutura acarreta que a criança dentro da escola, ela faz reflexo. E nós dentro, como profissional, tentamos ser espelho. O que é ser esse espelho? Mostrar para eles que vale a pena, que existe o amor, que existe a paciência, a sabedoria para respeitar o seu colega, a sabedoria para respeitar o adulto. Porque nós não Bom Jesus, hoje a sociedade vivencia isso e percebe, nós estamos com uma realidade que só importa o meu filho. O que vocês vão fazer com o meu filho? Né? Eu quero para o meu filho. E nós, na escola, o tempo inteiro, acho que a educação, o sistema educacional tem que trabalhar assim. O que nós vamos trabalhar para que essa criança veja o todo, né? E trazer essa família para dentro da escola e mostrar que vale a pena, né? Aquele tesouro dele, que é o filho, o bem maior dele, que está à nossa disposição, muitas vezes ele não tem uma referência positiva, vai ser nós. E mostrar para ele que esse nós tem que trazer ele junto e que ele veja em nós o exemplo também. Né? Não que a escola seja perfeita, Regina, não é isso. Mas eu percebo, não só dentro da nossa instituição, como até fora, que muitas vezes o ensinar está passando só pela escola. O ensinar, esse aprendizado, aprender a ser, aprender a conviver, o aprender a pensar. O pensar para quê? Para a liberdade. O aprender a ser, para fazer. Né? Ele não tem essa sensação, porque o pai está cansado, o pai tem uma rotina, a mãe tem uma rotina, as famílias desestruturadas. Então, a escola não pode deixar de fazer isso. A escola que pensa que isso é um papel da família só, não vai funcionar. São essas escolas que têm educadores preparados, capacitados, que têm que fazer esse papel também. E nós, lá dentro do Bom Jesus, é através dessas virtudes e atitudes. Né? O tempo inteiro chamando a criança para a realidade, mostrando, retomando, sendo incansável nas atitudes uma simples atitude de agressividade. Como trabalhar isso? Né? São crianças da mesma idade tendo atitudes negativas. Né? Então a escola tem que ser muito presente para as famílias e mostrando isso é certo, isso é errado, podemos fazer aqui, aceitando sugestão, dialogando. Né? Eu vejo que é por aí, sabe, Regina? Eu acho que a escola é fundamental. Não existe pessoas que não passem pela escola em algum momento de suas vidas. Né? É o único local que todo mundo, em um determinado momento, vai passar. Então, que nós, enquanto educadores, enquanto instituição, aproveitemos esse momento. Cleide, eu soube de um projeto bem interessante que está sendo desenvolvido nos colégios. Eu não sei dizer se está dentro da Atitudes e Virtudes do projeto, que é instigar as crianças, os alunos, a dizerem não, quando a eles forem oferecidos substâncias tóxicas, nesse sentido. Está dentro do projeto Atitudes e Virtudes? Comenta um pouquinho para nós, Cleide, como é que é isso? Então, na verdade, a criança, hoje em dia, ela tem que perceber, desde pequenininho, né? No caso, esse projeto especial é do 7º ano, né? A gente está fazendo com as crianças. A criança, por exemplo, você faz bullying comigo, a palavra que está em moda. Você, né, me provoca. Eu tenho que aprender a dizer, não, eu não gosto disso, isso não é adequado, isso não é certo. Né? Porque às vezes a mesma criança mais tímida, eu tenho que trabalhar com essa criança porque ela fale não. Ou por que nós estamos pensando isso? Lá na frente, na 7ª série, na 8ª série, eles já estão indo em festinha
e tem a bebida alcoólica. Eu tenho que aprender a dizer não a isso também, mesmo que todo o meu grupo esteja usando. Lá no ensino médio tem outras coisas sendo oferecidas. E essa criança tem que aprender a dizer não, porque muitas vezes é muito importante eu estar no grupo. As fases da criança, o jovem, né, o nosso adolescente, ele vai estar, chega na adolescência, o mais importante para ele não passa a ser a família, passa a ser os amigos, porque com os amigos pode tudo. E se ele tem uma família muito presente, ele não tem tudo. Ele tem, a mãe vai limitar, a mãe vai margeá-lo, o pai vai conduzir, né, e os amigos não, os amigos vão para o que é bom. Então, eu não sei falar não, então eu vou aceitar tudo. Esse aprender a dizer não são para coisas simples da vida. Eu me posicionar frente a coisas muito simples. Dizer, não, isso não é bom para a minha vida. Né? Esse é o trabalho, em especial desse projeto. É bem interessante porque alguns pais já trazem o retorno que as crianças chegam em casa comentando sobre eu estou aprendendo a dizer não. Bastante interessante. Marcos, e com relação a esses desafios, então, de uma entidade educativa no cenário atual, frente a todas as nossas disparidades sociais que nós temos encontrado, como que, então, uma graduação, como os cursos de graduação estão se posicionando nesse sentido? Perfeito. Até ouvindo a Cleide, eu estava fazendo um paralelo com o que a gente encontra no ensino superior, enfim, na graduação, e de fato o aluno, claro, é o mesmo. Portanto, ele vem sendo preparado e capacitado ao longo de uma série de anos para poder chegar ao ensino superior, para depois ser uma pessoa que vai agregar valor dentro das organizações, independentemente do ramo que venha a seguir e da atividade que venha a exercer. E dentro da nossa atividade no dia a dia da FAI, o discurso que a Cleide trouxe ele é perfeitamente adaptável, porque nós também estamos constantemente preocupados com que o nosso egresso ele saia da FAI realmente trazendo algo agregado àquela organização em que ele vai atuar. E para isso ele também tem que aprender a dizer não. Né? A gente aborda isso, o Frei, muita propriedade sempre nas formaturas, e eu quando tenho oportunidade também da mesma maneira, a gente sempre deixa esse recado, um reforço que na verdade o nosso aluno já tem meio que como uma transpiração da nossa cultura interna que é passado para o aluno, e falo isso também como ex-aluno da instituição que sou. Eu pude vivenciar isso ao longo do período em que fiquei cursando, enfim, minha graduação na FAI, depois no mestrado a mesma coisa. Essa cultura e esses valores são muito fortes dentro da nossa instituição, independentemente do nível que a gente esteja falando em termos de organização de ensino, quer dizer, desde o pequenininho, como ela traz para a gente a reflexão, até o nosso aluno que é um diretor de empresa que vem beber um pouco desta cultura do dizer não, e dizer não ao que dentro das organizações, aquilo que não é ético, dizer, poxa, isso eu não vou participar, quer dizer, faça a diferença dentro da tua empresa, aquilo que abordávamos ainda na última formatura alguns dias atrás, que as pessoas vejam em você, aluno egresso nosso, não apenas um profissional extremamente capacitado tecnicamente, que isso é algo que faz parte também da nossa premissa enquanto Bom Jesus Escola e depois enquanto FAI graduação, mas essencialmente que a sociedade possa ver em você, cidadão, alguém diferente. Dizer assim, poxa, esse profissional, esta profissional, faço questão que faça parte da minha organização porque é algo diferente. Esse algo diferente vem justamente desse tipo de projeto e dessa cultura que a gente trabalha muito fortemente dentro da instituição. Nós costumamos brincar que todos nós somos franciscanos, né? Aqui não é uma opção religiosa, é uma questão de cultura mesmo, de percepção. Todos nós bebemos dessa fonte e acreditamos que sim, a gente pode fazer algo diferente. Então, os desafios da sociedade que se mostram hoje tão diversificados, porque enfim a sociedade ela evolui tão rápido, para a gente existe uma resposta que ela é muito tranquila, que é vamos seguir aquilo que é correto. Vamos fazer aquilo que deve ser feito da maneira certa. Não vamos adaptar coisas que sejam um jeitinho, uma coisa que não faz parte da nossa cultura. E fazendo assim, a gente percebe que conseguimos resultados interessantíssimos, né? Independentemente do nível, portanto, como eu citei, que estejamos tratando. Sejam as crianças, seja um adulto. Certo, uma questão de posicionamento ético. Sem dúvida. Então, Frei Nelson, a partir da fala da professora Cleide, do professor Marcos, com relação a esse cuidado com a formação, buscando sempre a agregação de valores, agregar valores e também esse posicionamento ético, firme, no sentido de ter uma posição positiva, ativa e valorativa na sociedade.
Ok, Regina, primeiramente eu gostaria de fazer uma retificação da minha fala no primeiro bloco. Sim. Quando eu citei que a associação criou a rede entre as escolas primeiro da província e imediatamente seguindo a rede das demais escolas que vieram conosco de outras congregações, compartilhando também do projeto e dando continuidade à sua missão, ao seu carisma, às demais congregações. A rede foi criada a partir de 95 a 98 até 2000. Se consolidou e a partir daí, então, alguns grupos entraram também na rede. E agora ainda temos mais grupos solicitando, nós temos toda semana, todo mês, vários grupos, várias escolas querendo participar, mas nós que por uma questão de sustentabilidade, o nosso objetivo é missão, é qualidade, então nós queremos preservar isso. Mas vamos avançar, vamos avançar. Nessa perspectiva da sua questão dos valores, das atitudes, virtudes, desse grande diferencial da nossa missão, eu sempre digo assim, quem está conosco dentro desta missão da educação franciscana, em primeiro lugar tem que conhecer São Francisco de Assis, não só os nossos profissionais, mas todos os nossos alunos de todos os níveis, pós-graduação inclusive, e devem ser franciscanos e franciscanas, porque são diferenciais que a gente constrói dentro das virtudes, que leva a pessoa a tomar atitudes que transformem, que renovem, dentro da perspectiva da formação, em primeiro lugar, dos nossos profissionais. Então, nós temos uma formação profunda, continuada, dentro dessa perspectiva dos valores e das atitudes. E uma das coisas que a gente percebe, como o professor Márcio estava colocando, mesmo no ensino básico, terminando o terceiro ano do ensino médio, na formatura, porque daí a gente vê o produto, que é o egresso que a gente está, digamos assim, devolvendo para a comunidade, para a sociedade, para as instituições de ensino superior, no caso do ensino básico. A gente vê o quanto eles são gratos, o quanto eles fazem a diferença, o quanto eles reconhecem que a formação profissional, o conhecimento foi importante, foi de qualidade e os faz serem reconhecidos na sociedade. Mas o maior reconhecimento e a maior gratidão, e isso a gente percebe porque, sobretudo no ensino superior, muitos já